Essa questão de importância, acho que é uma questão também ampla. Claro, você pode pensar em importância para um leitor qualquer, se aquilo tem a ver com o objetivo dele de leitura ou não, por que está lendo. E aí eu acho que tem um ponto que é interessante pensar, que é assim, se não for objetivo para você ler o livro, não rola. Quer dizer, você não vai ler, não adianta falar. Eu acho que tem que ter a ver com o objetivo que aquilo tem para você. Acho que todo ato de leitura tem isso. E o ato de leitura literária também tem a ver. Quer dizer, pode ser que eu leia porque eu goste daquele autor, pode ser que eu leia porque eu preciso ler para me desempenhar bem em alguma coisa. Quer dizer, acho que não escapa disso. Se a gente pensar importância para estar numa lista, né, essas obras que entram, é claro que elas passaram por um crivo histórico longo, né? De alguma maneira o Cortiço foi visto, e de fato ele é representativo de uma época sei lá, século XIX, segunda metade do século XIX, então a gente tem aí mais de 160 anos, 165 anos de distância. E aí, claro, ele traz um retrato, uma forma, como parte da sociedade via, né, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil. Então ele tem um caráter histórico, especialmente o Cortiço, por exemplo, que é muito interessante de mostrar assim, como é que as pessoas que tinham uma posição social mais facilitada, como é o próprio caso do Aloysio Azevedo, quer dizer, ele é um cara que tem profissão, que sabe escrever, que está dentro de uma situação social interessante, vê, né, essa questão do Cortiço, das formações urbanas, vai trazendo um retrato um pouco disso. Como é que vê essa questão que na época é muito importante do determinismo, assim, da ciência vista de uma forma um pouco sem uma ligação interessante com o social, quer dizer, não, ver como se fosse um negócio que é fechado, restrito e que é impossível mudar. Quando a gente vê hoje, por exemplo, uma história como um Zika vírus ou um chikungunya, a gente vê o quanto que a ciência tem a ver com o social, com o político. Como é que faz campanha, como é que não faz, como é que você pesquisa, por que de repente começa a pesquisar uma vacina, quer dizer, isso, a ciência tem a ver com a sociedade, não dá para fazer esse isolamento e pensar assim, não, isola que resolve, não, você tem que ter essa relação, né? Mas ali você está num tempo em que você acredita que a ciência, se ela isolar, como se pusesse no microscópio, está tudo resolvido, e isso não é assim. Então acho que, mas é interessante a gente saber, né? A gente entender as mudanças e percebendo que A Bentinha. Bentinha participando, não é? Nesse momento lindo, a gente percebe. Vamos tirar a Bentinha. Bentinha, sai. Podemos falar de outras questões, a própria questão da escrita, como é que ele consegue fazer uma descrição. Vamos imaginar assim, é um mundo que não tem fotografia. Né? Então ele tem uma ideia de com a linguagem verbal, com a palavra, fazer uma descrição minuciosa do espaço, né? De como é que as personagens se movem, como é que é aquele pessoal tomando banho naquela bica. Então tem um viés assim de querer ser objetivo, né? Que mostra o domínio dele técnico de fazer isso, outras leituras que foram feitas certamente por ele como inspiração. Então você tem aí uma série de retratos possíveis, né? Com questões históricas, com questões artísticas e com temas da sociedade também, porque reflete, né? Quer dizer, a menina que deixou de ser virgem, que se envolve lá com uma outra, e aí uma visão disso, assim, que visão social isso tem? Será que esses temas que estão no Cortiço, como é que eles estão hoje? Né? Como é que está essa visão? Será que isso é tão diferente do mundo de hoje? Ou em que medida aparece? Então essas relações no tempo também acho que são questões importantes. Então você tem várias importâncias possíveis para discutir. Podiam ser outras obras? Podiam, mas a gente também tem que ver que talvez essas foram ficando com o tempo, foram sendo avaliadas na sua forma de composição, e muita coisa a gente não tinha também talvez tantos autores, tantas obras que fossem ficando enfim, uma coisa de você ter, como hoje, né? Quer dizer, hoje a gente tem um monte de autor, a gente tem pessoas na internet escrevendo, é um outro mundo. Então a gente também tem que conhecer os mundos anteriores aos nossos para que a gente possa fazer um diálogo interessante, né? Com as coisas.